No apagar das luzes do século XIX, o mundo fervilhava com novas descobertas e invenções, como se cada esquina escondesse um segredo esperando para ser revelado. A Revolução Industrial já havia transformado a sociedade, trazendo máquinas e fábricas que mudaram a forma como vivíamos e trabalhávamos. Mas a promessa de um futuro ainda mais tecnológico pairava no ar, despertando a curiosidade e a ambição de muitos. A eletricidade, em particular, era um campo de intensa pesquisa e experimentação. Cientistas e inventores de todo o mundo estavam ansiosos para domar essa força invisível e liberar seu verdadeiro potencial. Eles trabalhavam incansavelmente, muitas vezes em condições precárias, movidos pela esperança de uma descoberta revolucionária. Era uma época de grande promessa, onde cada nova descoberta abria caminho para um futuro emocionante e inexplorado. A ciência avançava a passos largos e a eletricidade prometia ser a chave para um novo mundo de possibilidades. Imagine um mundo iluminado por lamparinas a gás, onde as mensagens viajavam à velocidade de um trem a vapor, uma verdadeira carroça. As cidades eram escuras e perigosas à noite, e a comunicação era lenta e incerta. Esta era a realidade antes da Revolução Elétrica que varreria o planeta no final do século XIX. A vida era mais simples, mas também mais difícil, e a necessidade de uma forma de energia mais eficiente e versátil era evidente. A necessidade de uma forma de energia mais eficiente e versátil era evidente. A eletricidade prometia não apenas iluminar as cidades, mas também transformar a indústria, os transportes e a vida cotidiana de milhões de pessoas. O palco estava pronto para uma nova era de inovação, e coube a mentes brilhantes como a de Nikola Tesla atender a essa demanda. Tesla, com sua visão e determinação, estava destinado a mudar o mundo. Nikola Tesla foi um dos maiores inventores e visionários da história moderna. Nascido em 10 de julho de 1856, na atual Croácia, então parte do Império Austríaco, ele desde jovem demonstrou um talento extraordinário para a ciência e a engenharia. Tesla começou sua educação no campo da física e engenharia elétrica, tendo estudado em Graz e em Praga, mas não chegou a concluir o curso formalmente. Mesmo assim, sua mente brilhante e curiosa sempre foi movida por uma visão clara, a de dominar a eletricidade e utilizá-la para transformar a sociedade. A eletricidade, em sua infância, era um mistério a ser desvendado. Cada experimento, cada faísca, trazia novas perguntas e novas possibilidades. Tesla mudou-se para os Estados Unidos em 1884, com o sonho de colaborar com Thomas Edison, o maior nome da eletricidade na época. No entanto, essa relação logo se deteriorou. Edison e Tesla tinham visões diferentes sobre como a eletricidade deveria ser distribuída. Enquanto Edison acreditava na corrente contínua, CC, Tesla era um defensor da corrente alternada, CA, que ele considerava mais eficiente para a transmissão de energia a longas distâncias. Esse conflito se tornou conhecido como a Guerra das Correntes, um dos momentos mais marcantes da história da eletricidade. Cientistas como Thomas Edison já haviam feito progressos com a corrente contínua, mas suas limitações eram claras. A corrente contínua era útil, mas não era a solução definitiva para as necessidades energéticas do futuro. Após romper com Edison, Tesla uniu-se ao empresário George Westinghouse, que compartilhou de sua visão sobre a corrente alternada. Juntos, eles trabalharam para demonstrar que o sistema de CA de Tesla era superior. Um dos maiores marcos dessa parceria foi a construção da usina hidrelétrica nas Cataratas do Niágara, que se tornou a primeira grande usina a gerar e distribuir energia em larga escala, utilizando corrente alternada. Era nesse cenário de descoberta e potencial inexplorado que a corrente alternada surgiria, não sem controvérsia, como a força motriz do futuro. A disputa entre Tesla e Edison se tornaria lendária, simbolizando a luta pelo controle do futuro da eletricidade. E com ela, um novo mundo de possibilidades se abriria, impulsionado pelas ondas eletromagnéticas e pela promessa de um futuro sem fio.
A revolução elétrica estava apenas começando e seu impacto seria sentido por gerações. Enquanto Thomas Edison defendia a corrente contínua para alimentar as primeiras lâmpadas elétricas, o jovem inventor Nikola Tesla, um verdadeiro desbravador, tinha uma visão diferente. Edison, com sua mente brilhante e determinação inabalável, acreditava que a corrente contínua era o futuro da eletricidade, mas Tesla via além, imaginando um mundo onde a eletricidade pudesse viajar por vastas distâncias sem grandes perdas. Tesla acreditava no potencial da corrente alternada, um sistema que permitia que a eletricidade viajasse por longas distâncias com muito menos perda de energia, como um rio Amazonas fluindo livremente. Ele via a corrente alternada como a chave para um futuro mais eficiente e acessível, onde a energia poderia alcançar até os cantos mais remotos do mundo. A Guerra das Correntes, como ficou conhecida, foi uma batalha não apenas de tecnologias, mas também de visões de futuro. Edison e Tesla, cada um com suas convicções, travaram uma luta intensa para provar qual sistema seria o mais benéfico para a sociedade. A corrente alternada, ao contrário da corrente contínua, podia ser facilmente transformada para alcançar tensões mais altas e mais baixas. Essa capacidade de transformação era essencial para a distribuição eficiente de eletricidade, permitindo que a energia fosse transmitida a longas distâncias sem grandes perdas. Essa flexibilidade era crucial, pois permitia que a eletricidade fosse transportada por longas distâncias com alta tensão e depois reduzida para uso doméstico mais seguro. A invenção do transformador por Tesla tornou tudo isso possível. O transformador permitiu que a corrente alternada fosse ajustada para diferentes níveis de tensão, facilitando a distribuição eficiente da eletricidade. Enquanto Edison promovia a corrente contínua com campanhas de marketing negativas e até mesmo demonstrações públicas de eletrocução de animais, Tesla perseverou. Edison usava táticas controversas para desacreditar a corrente alternada, mas Tesla manteve sua visão e continuou a trabalhar incansavelmente. Ele se juntou ao industrial George Westinghouse e juntos eles conseguiram iluminar a Exposição Mundial de Chicago de 1893 com corrente alternada, um evento que provou ser um ponto de virada na Guerra das Correntes. A vitória na Exposição Mundial foi um marco significativo, demonstrando ao mundo o poder e a eficiência da corrente alternada. A vitória da corrente alternada não apenas impulsionou o desenvolvimento da eletrificação em massa, mas também abriu caminho para as tecnologias sem fio que moldariam o século XX. A corrente alternada se tornou a base para inovações futuras, transformando a maneira como vivemos e trabalhamos. A visão de Tesla de um mundo alimentado por corrente alternada, onde a energia seria abundante e acessível a todos, prevaleceu, estabelecendo as bases para a era moderna da eletricidade. A corrente alternada não só trouxe luz para as cidades, mas também possibilitou o desenvolvimento de tecnologias que continuam a impactar nossas vidas até hoje. Mas a contribuição de Tesla não se limita apenas ao campo da eletricidade. Entre suas maiores invenções e contribuições, podemos destacar motor de corrente alternada, bobina de Tesla, transmissão sem fio de energia e o rádio. No final do século XIX, a comunicação sem fio ainda era um conceito fantasioso, relegado às páginas da ficção científica, como um ET de Varginha. A ideia de transmitir informações sem a necessidade de fios parecia algo saído diretamente de um conto de fadas tecnológico. No entanto, as descobertas de cientistas como James Clerk Maxwell e Heinrich Hertz sobre as ondas eletromagnéticas lançaram as bases para uma nova era de comunicação instantânea, como um teletransporte em um filme de ficção científica. Maxwell teorizou a existência dessas ondas, enquanto Hertz as provou experimentalmente, abrindo caminho para inovações que mudariam o mundo. Em 1895, um jovem inventor italiano chamado Guglielmo Marconi
conseguiu transmitir a primeira mensagem telegráfica sem fio, utilizando o código Morse para enviar sinais a uma distância de alguns quilômetros, como um grito de carnaval ecoando pelas ruas. Marconi não apenas sonhou com a comunicação sem fio, mas também a tornou uma realidade tangível. A invenção do rádio por Marconi, utilizando as ondas eletromagnéticas para transmitir informações, revolucionou a comunicação. Sua invenção permitiu que mensagens fossem enviadas rapidamente, superando barreiras físicas e geográficas que antes pareciam intransponíveis. De repente, era possível enviar mensagens através de oceanos e continentes, sem a necessidade de fios, como se as palavras ganhassem asas e voassem livremente. A comunicação sem fio transformou o mundo em uma aldeia global, onde a distância deixou de ser um obstáculo. Imagine a emoção dos primeiros usuários de rádio, ouvindo vozes e músicas vindas do outro lado do mundo, como se estivessem a um palmo de distância. Era uma experiência mágica e transformadora, que trouxe o mundo para dentro das casas das pessoas. A primeira transmissão transatlântica de Marconi, em 1901, marcou o início da era do rádio, como o descobrimento do Brasil marcou o início da história do nosso país. Essa transmissão provou que a comunicação sem fio podia superar até mesmo os vastos oceanos. Em poucas décadas, o rádio se tornou um meio de comunicação de massa, transmitindo notícias, música e entretenimento para milhões de pessoas em todo o mundo, como o aroma irresistível de um churrasco de domingo se espalhando pelo bairro. O rádio uniu pessoas, culturas e nações, criando uma nova forma de interação social. A comunicação sem fio, antes um sonho distante, havia se tornado uma realidade cotidiana, mudando para sempre a forma como nos conectamos e interagimos com o mundo, como a feijoada que une famílias e amigos aos sábados. Hoje, vivemos em um mundo onde a comunicação instantânea é uma parte essencial de nossas vidas, graças às inovações que começaram com o rádio. A ideia de transmitir energia sem fios, assim como as ondas de rádio, fascinava Nikola Tesla. Ele imaginava um futuro onde a eletricidade pudesse ser distribuída sem a necessidade de fios, alimentando casas, indústrias e até mesmo veículos, como a água que irriga o solo e dá vida às plantações. Em seu laboratório em Colorado Springs, Tesla realizou experimentos inovadores com bobinas de alta tensão e campos eletromagnéticos, conseguindo acender lâmpadas à distância sem fios, como um mágico que faz objetos levitarem com o poder da mente. Embora a visão de Tesla de um sistema global de energia sem fio ainda não tenha se concretizado totalmente, a transmissão de energia sem fio já é uma realidade em muitas aplicações modernas. Pense nos carregadores de celular sem fio, escovas de dentes elétricas e até mesmo alguns modelos de carros elétricos que são recarregados sem a necessidade de cabos, como um futuro que já chegou e facilita nossas vidas. A tecnologia por trás da transmissão de energia sem fio é baseada no princípio da indução eletromagnética, o mesmo princípio que Tesla explorou em seus experimentos inovadores. Embora ainda existam desafios a serem superados, como a distância e a eficiência da transmissão, a eletricidade sem fio tem o potencial de revolucionar a forma como alimentamos nossos dispositivos e, quem sabe, até mesmo nossas casas e cidades no futuro. Tesla também foi um precursor na concepção de tecnologias que moldaram o século XX e o XXI, como os raios-x, o radar e até mesmo os princípios que eventualmente levariam à criação do controle remoto. Apesar de suas realizações extraordinárias, Tesla teve uma vida pessoal difícil. Ele era um homem excêntrico, com hábitos incomuns e uma personalidade reservada. Ele viveu grande parte de sua vida em hotéis e, no fim, morreu sozinho e empobrecido em 1943, em Nova York, aos 86 anos. A genialidade de Tesla foi tão à frente de seu tempo que muitas de suas ideias só começaram a ser compreendidas plenamente décadas depois de sua morte. Sua trajetória de vida
marcada por grandes invenções e por rivalidades com contemporâneos como Edison, foi essencial para moldar o mundo moderno, tornando possível o uso massivo da eletricidade e da tecnologia em nosso cotidiano. Tesla, embora não tenha tido o reconhecimento merecido em vida, hoje é celebrado como um dos maiores inventores da história. Um homem cuja visão do futuro antecipou muitas das tecnologias que moldam o mundo moderno. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando histórias fascinantes como a de Nikola Tesla e outros grandes gênios que moldaram o nosso mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui, você sempre vai encontrar curiosidades, ciência e tecnologia explicadas de forma simples e envolvente. E claro, deixe seu comentário abaixo. Quero saber o que você achou, suas opiniões e até sugestões para futuros vídeos. Vamos juntos construir uma comunidade de conhecimento. Então se inscreva agora e faça parte dessa jornada.